Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Um Acorda Vascaíno com a cabeça inchada, mesmo sendo feriado aí para todo o povo brasileiro ou quase todo o território brasileiro, por esse grande motivo que é a consciência negra. Aliás, que o Vasco tem uma história linda nessa luta, então eu acho que é um dia de muita reflexão. E infelizmente, ontem à noite, o Vasco foi mais uma vez atropelado por um adversário no Campeonato Brasileiro. Ontem a gente conseguiu a quadra. Será que a gente consegue a quina no próximo domingo contra o Bahia? Infelizmente, torcedor, não está fácil. Mesmo assim, eu vou pedir algo para você que não custa absolutamente nada. Senta o dedão no like e dá aquela moral para a gente aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, torcedor, ontem à noite tinha uma grande expectativa diante de qual equipe o Fernando Diniz iria levar a campo. Eu, pelo menos, tinha muita expectativa na entrada do Thiago Mendes para jogar ali de volante ao lado do Barros. E lá na frente, como um sonho, eu queria uma alternativa ao Verratti. Inclusive, fiz esse acordo aí na última segunda-feira. O que o Verratti entrega lá na frente, eu já sei. E a gente vai ter dois confrontos aí contra o Fluminense. Aliás, o Fluminense que ontem venceu o rival por 2-0. Em que alguns cenários podem se desenhar durante a partida e o quanto de antídoto a gente tiver para esse tipo de confronto, melhor. Então, eu falei no meu acorde aí da última segunda-feira que quem deveria ser o 9? O GB, o David ou o Verratti? E o Diniz, continuando com as suas convicções, monta aquela equipe que eu estou cansado de falar, que o combo fica muito caro na hora da transição defensiva. Você monta uma equipe do meio para frente com Tchê, Coutinho, Nuno e Verratti, você já tem praticamente 4 jogadores sem competir na hora da transição defensiva. E sabe o que é mais louco, torcedor? É você ouvir ontem à noite. Ó, quase derrubei o microfone aqui, de tão nervoso que eu fico. É você ouvir o Diniz na coletiva de ontem à noite, deixando claro que o Grêmio é a equipe no Brasil que mais joga em transição. Pô, Diniz, se você tinha essa leitura, se você tinha essa informação, você tinha a obrigação de escalar uma equipe mais física. O Amuzu, ou Amuso, o belga aí, atacante do Grêmio, ficou 474 vezes na cara do Léo Jardim e conseguiu fazer só um gol, ainda bem. O Léo Jardim, que ontem fez 5, 6 defesas espetaculares. Pavon, Cristaldo, todo mundo ficando na cara do gol, porque o Vasco defensivamente briga e luta muito pouco. Uma dificuldade gigantesca com o Piton na lateral esquerda, levando um baile do Pavon. Na lateral direita, o Vasco tem o seu jogador que mais compete dentro de campo disparado, que é o PH, que infelizmente ontem não pôde se fazer presente. Jogou por ali o Puma. Então, o Vasco sofria demais defensivamente. E eu vou fazer um parênteses na conversa sobre o jogo de ontem. Daqui a pouco a gente até pode falar
alguma coisa tática. Aliás, pouca coisa tática, porque o Vasco não competiu. As outras equipes do Brasil também tiveram jogadores convocados aí para essa data FIFA. Inclusive, o Carrascal do rival, que jogou no dia anterior pela Colômbia, estava em campo. Alguns jogadores que estavam em outras equipes, Gustavo Gomes, no Paraguai, Vitor Roque, no Palmeiras, jogou 2 dias seguidos. Por que os dois colombianos do Vasco não puderam viajar para Porto Alegre para fazer parte da equipe? E sabe o que é pior? Na vaga de zagueiro jogou uma improvisação. E de velocidade a gente só tem o Andrés Gomes no plantel, ou seja, a gente abriu mão de 2 jogadores que nós não temos nada parecido no plantel para eles ficar descansando em jogos que eles não jogaram. Aquela velha história que eu sempre bato na tecla aqui, que o Vasco é especialista, saudade daquilo que não viveu. O Vasco deu descanso a 2 jogadores que não trabalharam. Inacreditável o Vasco tomar essa postura. Inacreditável. E o Grêmio foi impondo o ritmo de jogo, foi acelerando. E olha que um Grêmio que passa longe de ser um grande Grêmio, um espetacular Grêmio, né? A posição na tabela diz isso. Ontem, vencendo, passou o Vasco agora por 1 ponto. E tudo o que o Vasco não precisava era chegar nesse momento do ano, nesse viés de baixa que o Vasco está. Não precisava, sabe? Porque a gente vai ter agora uma semifinal de Copa do Brasil daqui a 4 jogos, com o Fluminense voando e com o Vasco caindo pelas tabelas. O Flávio disse ontem de manhã aqui no BDG esquenta para o jogo de ontem, que o Vasco deveria fazer desses jogos uma pré-temporada, para entrar bem fisicamente, tecnicamente, para ter um modelo de jogo definido quando fosse enfrentar o Fluminense. E eu concordo com o Flávio. Só que ontem já foi um jogo da pré-temporada jogado fora, ou não deveria ser jogado fora, porque já ficou mais do que claro que se você botar entre os 11 titulares Tietê, Nuno, Ferretti, Coutinho, Pumita, Piton, você vai ser sempre atropelado. Ainda mais se você pegar uma equipe igual o Fluminense, que até os atacantes, o tal do Cerne e o Canóbio, não param de correr 1 minuto. Se o Vasco pegar uma equipe dessa maneira, se comportando desse jeito, vai ser atropelado e eu não tenho dúvida nenhuma. E o que eu espero é que o Diniz já tenha esse diagnóstico e já possa começar a alterar essa equipe para o confronto do próximo final de semana contra a equipe do Bahia fora de casa, um confronto dificílimo. O Bahia que joga hoje à noite diante da equipe do Fortaleza, a gente não sabe como é que vai se comportar aí. Agora, para domingo é muito difícil. E eu espero que o Diniz comece a observar alternativas. Porque aí como é que vai ser, Diniz? A gente vai perder a 5ª consecutiva? É isso mesmo? Na história do Vasco, quem perde 5 consecutivas? Ontem, não que eu quero a demissão do Diniz, longe disso, claro que eu não quero, mas ele precisa entender que o futebol é assim. E da maneira que o Vasco vai se comportando, então eu espero que ele consiga alguma alternativa para esse confronto de domingo contra o Bahia. Já tem o Felipe Coutinho aí que forçou o cartão amarelo ontem, e eu acho que tá certo. Eu acho que o Coutinho agora tem que jogar esses 2 jogos que o Vasco faz em casa e nem viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro. Só que o que me deixa mais apreensivo é que a sensação que eu tenho hoje é que o Diniz perdeu a mão naquilo que estava dando certo. A gente tinha uma equipe que goleou o Santos, colocou 6, ele abriu mão. Era um ataque com Ryan, Coutinho, Nuno e David. Esse ataque nunca mais existiu. Ou existiu durante 45 minutos. Aí a gente conseguiu aí ver um Ryan jogando por dentro, com alguém por fora, mas o Diniz parece que não se contenta com isso. Parece que se não tiver o Verratti dentro de campo, ele não sossega. O Verratti e o Tietê. Parece que ele está preso junto a esses 2 jogadores. Só que esses 2 jogadores vão levar o trabalho do Diniz para o buraco. O Diniz tem que fazer essa leitura. Em momentos específicos, fazer uso do Tietê ou do Verratti, tudo bem, mas titular não dá para eles serem titulares. E domingo eu estou curioso para ver como é que ele vai montar essa equipe, até porque o Coutinho está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Acho que o Matheus França deve ser esse substituto puro e simples. O que eu sei, torcedor, é que a caminhada ficou difícil. E olha que a gente estava tão empolgado, 4 vitórias consecutivas, vamos para cima, vamos ficar aí, buscar G7, G8, G6.
Ontem, eu até discordo do meu parceiro, meu irmão Emerson Rocha, que acha que tem possibilidade de rebaixamento ainda. Eu acho que não tem. O Vasco hoje está 6 pontos na frente do Vitória, aí, que é o porteiro da zona, e o Vitória teria que fazer 7 pontos daqui para frente, dos 12 que tem para disputar, e o Vasco não fazer mais nada para que o Vitória possa classificar. Porque a diferença é de 6, só que o Vasco tem 12 vitórias e o Vitória tem 8. Então, é quase que impossível o Vasco cair. Mas o que mais me deixa agora preocupado é recuperar o rendimento. Além de fazer ponto, claro, mas a gente tem que ter rendimento. Porque a gente não vai ganhar do Fluminense sem rendimento. A gente não vai ganhar do Fluminense de qualquer jeito. Precisa entender o cenário e ver o que acontece. E para encerrar o meu acorda de hoje, eu que fiquei indignado ontem, é que nesse modelo que a gente joga hoje, a gente sobrecarrega o Coutinho de uma maneira que a gente vai matar o Coutinho. Coutinho ontem tocou 73 vezes na bola. Como pode isso? O Neymar ontem, que fez gol no Santos, jogando no mesmo posicionamento como esse meia centralizado atrás do centroavante e 2 pontas, tocou a 46, quase que a metade do Coutinho. O Rafael Veiga no Palmeiras trocou 33. O Luciano Costa do Fluminense, que fez o gol, tocou 16. Como é que o Coutinho vai tocar 73 vezes? Ele vai morrer desse jeito dentro de campo. E vem no zagueiro, recebe, toca, e cobra lateral, e cobra escanteio, e cobra falta. Não! O Coutinho é para ficar ali perto da área, para achar ele ali, ele ser decisivo ali, e não para armar no pé de zagueiro. Teve uma hora ontem no segundo tempo que ele ficou trocando passes com o Robert e Renan. Pô, gente, tá puxado isso aí. O Diniz precisa observar isso aí o quanto antes, para que a gente não tenha um final de ano. Ontem, no nosso Live Pix, teve um torcedor do Vasco que deixou claro isso, que ele tem medo que o Fluminense vai resolver o Vasco já no primeiro jogo. E com essa postura, com essa atitude, com esses jogadores, eu começo quase a dar razão a esse torcedor. Claro que sem clubismo, eu acho o time do Vasco com peças que dava para fazer um campeonato brasileiro bem bacaninha e ir longe nessa Copa do Brasil como a gente foi. Agora, se apresentando da gente que se apresentou nos últimos jogos, realmente uma vergonha muito grande. Beleza, torcedor vascaíno? Um abraço, deixa o seu like, compartilha, hoje que é feriado, aí coloque em todos os seus grupos e deixe seu comentário que eu leio absolutamente todos. Hoje à tarde, o Tabela provavelmente vai ser só com o Sérgio Quindi, vou fazer um exame aí que ontem o pessoal do hospital entrou em contato, como é feriado, provavelmente alguém desistiu, vou lá fazer o exame, mas eu retorno já sábado de manhã por aqui, no Faísca Taon, e a gente vai aí, final de semana já tem jogo contra o Internacional de novo, enfim, programação completa aqui no Atenção Vascaínos. Daqui a pouco chega o Emerson com o BDG, trazendo informações do final do Sub-20 e repercutindo mais essa derrota que o Vasco teve ontem em Porto Alegre. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!